Certa vez, Nadine e sua mulher estavam em casa. Estou ouvindo um ladrão lá embaixo, sussurrou-lhe certa noite a esposa. Não faça barulho, replicou Najudin. Não temos nada que ele possa roubar. E, se tivermos alguma sorte, ele talvez nos deixe alguma coisa. Interessante, né? Najudin, o assaltante de muitas casas vazias, sempre deixa nelas alguma coisa, se os habitantes souberem reconhecê-la. Esse é um livro maravilhoso, que os Sufis, do Idris Shah. Então, vemos aí nessa história um ponto bem interessante, porque os ladrões que assaltam nossas casas, a casa da nossa personalidade à noite, naqueles momentos em que o consciente está mais forte, né? O mundo interno está mais forte, e que representam também as dúvidas e suspeitas que põem em xeque a nossa visão racional, materialista da realidade, também entre aspas, né? Que vem roubar nossas certezas. Eles sempre deixam algo. Esse algo pode ser aquela vitalidade, aquele entusiasmo, aquela esperança, né? Que os mitos podem nos trazer. Então, observe que ele era o que tinha consciência da pobreza deles, né? Então, aquele lado nosso que tem consciência da nossa pobreza. Sempre achando que, temendo ser assaltado, mas, na verdade, temos que estar conscientes de que não temos nada que seja roubável, porque colocamos os nossos valores em coisas que já não vamos perder inexoravelmente. E deixamos de investir nos tesouros que as traças não roem e os ladrões não roubam. Bem, então, hoje vamos continuar mais um pouquinho o tema do mito, né? Estávamos falando da importância dos mitos e vimos também que dos arquétipos, dessa região arquetípica, que é a responsável pela elaboração, pela eclosão do mito nas nossas vidas, ela também, dessa região também podem nascer estereótipos, né? O que é um estereótipo? O estereótipo é um conjunto fixo de imagens e valores interiores não examinados e que tomam o lugar de uma experiência constante e aberta da realidade. Nós vemos aí como podemos ser assaltados aí por esses valores, né? E temos aí nesse livrinho muito bom, conheci o Stephen Larsen, que ele é um psicólogo terapeuta da linha do Campbell, Joseph Campbell, que já vimos falando aqui. E o livro é muito interessante, nós vamos utilizá-lo em vários momentos aí, a partir desse ponto, no nosso curso, nos módulos. Então, uma das coisas que ele vai também colocar dentro disso, né, essa questão da estereotipia, né, é que hoje a gente vê, né, pessoas com mitos fanáticos, fundamentalistas, elas podem comportar-se de maneira a violar o bom senso ou o espírito de harmonização. As discordâncias religiosas foram com frequência motivo de guerras, cristãos contra muçulmanos, hindus contra budistas, mas até mesmo diferenças sutis em teologia
podem provocar desentendimento dentro das próprias religiões. Às vezes nós vemos muitas brigas dentro, pessoas que têm a mesma tradição como referência, né? Às vezes o mesmo avatar, o mesmo mestre, a mesma deidade, o mesmo profeta. Então vemos aí católicos contra protestantes, xiitas contra sunitas, né? Então a mitologia participa de muitas controvérsias espinhosas da época, especialmente agora, né? Então, o criacionismo contra a teoria evolucionária, né? Legalização do aborto contra o direito à vida, as questões da igualdade de direitos numa cultura que é tradicionalmente patriarcal. Então, nós vamos ver aí esse lado também que precisamos estar atentos, né? Que é um lado alienante do mito. Mas, por outro lado, o Jung tem uma expressão que é muito importante vocês guardarem, né? Ele vai dizer que o símbolo é a melhor expressão de si mesmo. Isto é a melhor maneira de formular determinadas realidades psíquicas, que quando nós reduzimos a signo, sinal, isto é, algo que tem um significante, que tem apenas um significado, nós empobrecemos essa linguagem. É uma linguagem polissêmica, obscura, e tem muitos significados possíveis. Então, também o mito, o conto de fadas, são a melhor expressão de si mesmos. Então, temos aí uma abertura à heterodoxia, que, se bem utilizada, ela pode contribuir como instrumento para uma permanente e sistemática expansão da consciência. É por isso que, ao aprender mais e mais a manejar tais linguagens, o terapeuta, o educador, terão chaves decisivas para auxiliar a mudar o psiquismo dos seus clientes, dos seus alunos, levando-os por meio de símbolos a novos e mais saudáveis e também mais maduros níveis de estruturação. Nós vemos aí o porquê, né, disso. Vamos explicar melhor. Iniciação ao Simbolismo, Jean Chevalier e vários outros das edições Obelix. Então, no capítulo intitulado O que é e o que não é o simbolismo, então é feita a pergunta, né? Se faz a pergunta: que relação existe entre o simbolismo e o pensamento heterodoxo? O simbolismo é heterodoxo, porquanto ele vai se opor a todas as ortodoxias dogmáticas, que creem poder encerrar a realidade ou a totalidade do sentido de uma expressão ou a totalidade do real em frases, palavras ou imagens, como se pudesse dar-se perfeita adequação entre o signo e a coisa real. O simbolismo se opõe a qualquer interpretação dessas frases, palavras, imagens ou signos que ficarão unicamente com o sentido literal ou com o sentido aparente. O simbolismo se opõe a qualquer interpretação dessas frases. O simbolismo se opõe a toda redução dos fenômenos. Então, ele é digamos assim, uma chave para nós não cairmos no reducionismo, que é dos maiores males da ciência em geral, né? Especialmente das ciências humanas. Você usar uma chave, um elemento teórico, um sistema para tentar explicar tudo, né? Se opõe, pois, à sua redução a uma só causa, por exemplo, as obras de arte, a religião, né? Então, essa linguagem simbólica ele se opõe à redução a uma só causa, a um só aspecto, a um só sentido, já que essa redução engendra as ideologias. Quer dizer, o que é uma ideologia? O culto de uma só ideia,
em consequência, leva ao totalitarismo. Quer dizer, a ideocracia, o governo da sociedade de nós mesmos, por uma só ideia. Fica monocromática a nossa vida, fica tudo girando em torno de uma coisa só. O simbolismo abre o campo da consciência, faz saltar as estreitas fronteiras, recusando a privilegiar determinados aspectos da realidade a que quer contemplar, tanto como seja possível em sua globalidade. A ortodoxia é unidimensional, unilateral. A heterodoxia é multidimensional, multilateral e global. Perceberam a importância desse tema? Então, nesse sentido, o símbolo é heterodoxo, porque escapa a todas aquelas fronteiras e tende a perceber todas as dimensões, todos os aspectos da realidade, quer dizer, o sensível e o velado, o manifesto e o oculto, o inteligível e aquilo que está além, o consciente e o inconsciente. Então, ele abarca essas várias dimensões e, portanto, é muito mais rico, embora seja menos exato, menos preciso. Lembra daquela história que aqui tem mais luz, né? Os cientistas iam procurar onde há a luz da clareza, da precisão, chaves da alma que tinham sido perdidas na obscuridade dos mitos, dos símbolos, da alquimia e outros assuntos bem mais densos e obscuros e polissêmicos, né? Então, a percepção de um símbolo mobiliza todo o nosso psiquismo. A inteligência sob sua dupla forma, intelectual e intuitiva, a memória com todo o nosso passado, a imaginação com todos os desejos que a perfilam, a afetividade com suas impulsões, suas repulsões, o consciente e o inconsciente. Então, o símbolo também revela a uma só vez o outro, através do objeto que nos estimula e nos revela a nós mesmos. Então, isso é muito interessante. Essa palavra símbolo vem de sim e tobalen, do grego, né? São duas palavras gregas que significam lançar juntos, né? Então, o símbolo tem isso, ir juntos, tem essa característica, né? Então, esse impulso simbólico que estamos falando, né? Esse impulso simbólico não busca conformar-se com o convencional, com aquilo que foi acordado, que há uma norma, uma convencionado, né? Com aquilo que é comum, não obedece a uma moda, não obedece aos ensinamentos de nenhum mestre, senão que é uma experiência pessoal, subjetiva, mas em conivência com o estímulo e em acordo com aquilo que o provoca. Então, é muito importante, né, esse estudo do simbolismo, né, nós vamos ver que no sonho, quando estávamos vendo os sonhos, por exemplo, nós percebemos aí a importância desse estudo do simbolismo como é a linguagem da alma humana. Por isso, os grandes mestres usaram essa linguagem simbólica. E agora vamos adentrar bem mais, nesse universo. Então, vemos aí outro ponto importante, é que a palavra mitologia, né? Essa palavra mitologia é uma palavra composta, observem, porque, como nós vimos, o mito, num certo sentido, ele se opõe ao logos. Logos quer dizer palavra, mitos era visto como uma história fantástica, fabulosa, né? Relacionada aos primórdios, aos deuses, né? Então, tínhamos aí essa vamos dizer assim, essa contradição
E aí podemos nos perguntar, né? Podemos nos perguntar, mas será que o mitologia, né, não é uma palavra que é uma contraditória, no certo sentido, né? Mitos e logos. Né? O logos também tem a ver com razão, com ordenamento, a ordenação cósmica, né? Então, a gente vê aí vamos dizer assim, essas aparentes contradições, mas que, na verdade, nós vamos ver que é muito interessante essa palavra, exatamente por isso. Então, o mito, Fúrio Jesse, ele vai falar que essa palavra que deriva do grego, né, mitos e logos, são palavras gregas, pode ser entendida como uma mistura de contrários. É uma conjunção de opostos, né, mitos e logos. Então, a palavra mitologia não é, por consequência, um sinônimo de mito apenas, mitos. Né? Antes se distingue perfeitamente dele, na medida em que acrescenta ao mito algo que parece ser o seu contrário, o logos. Né? Então é muito interessante, porque a mitologia é exatamente o estudo sistemático, racional, científico, objetivo dos mitos. E vimos também que se existe uma correspondência entre a etimologia da palavra e objeto autônomo a que ela se refere, tal objeto deve apresentar a característica de mistura de contrários citada. Deve apresentar as características de uma mistura de mitos e de logos. São dois objetos diferentes, né? Independentes das palavras que o referem. Então, é muito interessante a gente pensar nesse aspecto, né? Porque, de alguma maneira, também o Sócrates, né? Ali a gente vê já o Logos começando a se descolar da mitologia, né? O surgimento da filosofia, né? Então ele vai falar, vai chamar, coloca num dos personagens dos diálogos dele, na boca de Cebes, que chama as fábulas de Esopo de logos, enquanto na réplica Sócrates as chama de mitos. Né? E essas fábulas é muito interessante, só a gente mencionar rapidamente, porque os protagonistas são geralmente animais que personificam vícios e virtudes dos homens. Né? Então, essas fábulas são assim, um estilo literário também já um pouco diferente, né? Do estilo literário dos mitos. Bem, então, também, esse é um livro muito interessante para quem se interessa por mitologia afro, é O Herói com o Rosto Africano. É bem interessante. Uma das coisas que ele vai colocar aqui é que os mitos também são histórias que falam dos heróis, né? Nós vimos que o mito do herói é muito importante e vamos aprofundar isso mais ao longo do nosso módulo. Mas os heróis culturais oferecem a compreensão da alma das sociedades que os gerou. Então, de acordo com seus heróis, nós podemos entender um pouco como é a alma daquela sociedade, para o bem e para o mal, como nós vamos ver. Nas suas vidas, ou pelas narrativas a respeito deles, encontramos a história interpretada, os valores transmitidos e as aspirações moldadas. Basta perguntar quem são os heróis culturais de hoje. Atletas, ricos,
artistas mais ricos do que eles, empresários da alta tecnologia ainda mais ricos, e logo se descobre o que mais se cobiça e valoriza na cultura moderna. Nós vimos como o mito ele informa, dá forma àquela cultura, né? E gera valores também. Então, logo se descobre o que mais se cobiça e valoriza na cultura moderna. Os heróis culturais de outrora eram investidos de responsabilidades maiores do que entreter a plateia ou amealhar fortuna. E os mitos em que estão envolvidos transmitiam mais do que a ideia de como descobrir o caminho da fama e da riqueza. Então, vemos aí como, num certo sentido, as sociedades antigas guardavam uma certa superioridade em relação às nossas decaídas, decadentes sociedades. Bem, então, um ponto aí interessante que estamos vendo, né, é que, num certo aspecto, na nossa sociedade nós ficamos girando muito em torno do ego, né, nossos valores, e de uma visão muito materialista, muito racionalista e da vida. E isso pode ser que não seja assim o ideal, né? Então, muitas vezes nós vamos ter aí enfim, uma alienação generalizada por conta desses valores, dessas imagens que modelam também as nossas metas e aquilo que nos move, né? Nossa motivação e assim por diante, né? Pessoas que se definem a partir do ter, a partir da sua casa, do carro, da conta bancária, daquilo que possui, né? Precisam ter muito, porque sem aquilo que tem, nada seriam. Então, vemos aí essa temática, né? E, de alguma maneira, assim, muito dramática nos tempos atuais. Bem, então, a partir disso que nós vimos, vamos pegando o Mircea Eliade, que é um dos clássicos, vimos aí que, em termos de estudo de mitologia, nós temos aí o Joseph Campbell, é uma grande autoridade, e o Mircea Eliade também é uma outra autoridade, o próprio Jung. E nós vemos aí os grandes personagens, né, que, de alguma maneira, marcaram aí os tempos em matéria de formulação do que são os mitos, né? O Jung vai trazer uma revolução muito interessante, porque ele vai olhar o mito a partir de dentro, né, como um produto da alma humana. Isso vai operar uma reviravolta, uma revolução muito grande, né? Bom, então, vamos ver no Eliade que a história, entre aspas, não é a história concreta, né? Isso é muito importante ver essa diferença, porque essa querela entre a visão criacionista e a visão evolucionista não se coloca, porque são dois níveis diferentes. Então, a história narrada pelo mito constitui um conhecimento de ordem esotérica, não apenas por ser secreto e transmitido no curso de uma iniciação, mas também porque esse conhecimento é acompanhado de um poder mágico e religioso. Então, conhecer a origem de um objeto, de um animal ou de uma planta, equivale a adquirir sobre eles um poder mágico,
graças ao qual é possível dominá-los, multiplicá-los ou reproduzi-los à vontade. Então, mitos nas sociedades tradicionais, sociedades ancestrais, eles estavam remetidos a também atividades práticas e decisivas para a sobrevivência do dia a dia e outras atividades espirituais. E, nesse aspecto, temos aí, então, a ideia de que a narrativa do mito, além de ela ser encenada ritualisticamente, ela, de alguma maneira, está trazendo uma força de atualização. Né? Então, o mito é uma coisa viva, e não é apenas uma história. Nós não estamos contando uma história de algo que aconteceu nos tempos primordiais. Nós estamos atualizando o mito. O mito estamos trazendo o mito vivo para hoje, aqui e agora. Então, isso vai fazer muita diferença. E vimos, então, que alguns aspectos característicos dos mitos. O mito, tal como é vivido pelas sociedades arcaicas, constitui a história dos atos dos entes sobrenaturais. 2, essa história é considerada absolutamente verdadeira, porque se refere a realidades, e sagrada, porque é a obra dos entes sobrenaturais. Que o mito se refere sempre a uma criação, contando como algo veio à existência, ou como um padrão de comportamento, uma instituição, uma maneira de trabalhar foram estabelecidos. É essa a razão pela qual os mitos constituem os paradigmas de todos os atos humanos significativos. Ele é um modelo exemplar, né? Isso na visão do Mircea Eliade. Que, conhecendo o mito, conhece-se a origem das coisas, chegando-se, consequentemente, a dominá-las e manipulá-las à vontade. Então, não se trata de um conhecimento exterior, abstrato, mas de um conhecimento que é vivido ritualmente, seja narrando cerimonialmente o mito, seja efetuando o ritual ao qual ele serve de justificação. Quinto, de uma maneira ou de outra, vive-se o mito, no sentido de que se é impregnado pelo poder sagrado e exaltante dos eventos rememorados ou reatualizados. Isso é muito interessante. Não se trata de uma comemoração dos eventos míticos, mas de sua reiteração. Então, não é uma celebração de alguma coisa lá atrás. Nós estamos trazendo aquela história que se torna viva hoje, aqui e agora. O indivíduo evoca a presença dos personagens dos mitos e torna-se contemporâneo deles. Isso implica, igualmente, que ele deixa de viver no tempo cronológico, passando a viver no tempo primordial, no tempo em que o evento teve lugar pela primeira vez. Então, esse é o tempo prodigioso, o tempo sagrado, em que algo de novo, de forte, de significativo se manifestou plenamente. Reviver esse tempo, reintegrá-lo o mais frequentemente possível, assistir novamente ao espetáculo das obras divinas, reencontrar os entes sobrenaturais e reaprender sua lição criadora, é o desejo que se pode ler como em filigrana em todas as reiterações rituais dos mitos. Em suma, os mitos revelam que o mundo, o homem e a vida têm uma origem e uma história sobrenaturais, e que essa história é significativa, preciosa e exemplar. Então, o mito, quando estudado ao vivo, não é uma explicação destinada a satisfazer uma curiosidade científica, mas uma narrativa que faz reviver uma realidade primeira, uma realidade primordial, que satisfaz a profundas necessidades religiosas, a aspirações morais, a pressões e a imperativos de ordem social e mesmo a exigências práticas. Né? Então, nessas civilizações ancestrais, ele exprime, enaltece e codifica a crença, salvaguarda e impõe os princípios morais, garante a eficácia do ritual,
e oferece regras práticas para a orientação do homem. O mito, portanto, é um ingrediente vital da civilização humana. Longe de ser uma fabulação vã, ele é, ao contrário, uma realidade viva, a qual se recorre incessantemente. Não é absolutamente uma teoria abstrata ou uma fantasia artística, mas uma verdadeira codificação da religião primitiva e primordial e da sabedoria prática. Essas histórias constituem para os nativos a expressão de uma realidade primeva, maior e mais relevante, pela qual são determinados a vida imediata, as atividades e os destinos da humanidade. O conhecimento dessa realidade revela ao homem o sentido dos atos rituais e morais, indicando-lhes o modo como deve executá-los. Então, vemos aí a importância, né, do simbolismo e, como vimos, também do mito do herói. Então, vamos dar mais um passo dentro da viagem do herói, que vamos estar o tempo todo nela durante esse módulo. O Campbell, como nós vimos, ele vai dividir o que ele chama de monomito, que é o mito do herói, e ele vai fazer comparações, pegando elementos de várias tradições e, de alguma maneira, tecendo esses múltiplos mitos de diferentes tempos e lugares dentro, digamos assim, de uma estrutura que é a mesma, né? E vamos ver por que estamos vendo isso agora, porque vamos perceber que isso se aplica também aos contos de fadas, né? Digamos assim, essas etapas, né? Essas etapas arquetípicas, digamos assim, do mito do herói. Então, vamos perceber que existem, assim, eu achei essas etapas, elas existem diferentes versões. Eu gostei da do Campbell, que ela é bem abrangente, e nós vamos poder utilizá-la também para o estudo dos contos de fadas que vamos iniciar hoje. Primeiro, a partida do herói, o herói parte, né? O chamado da aventura, ou a recusa do chamado, como nós vimos, o auxílio sobrenatural, a passagem pelo primeiro limiar, às vezes o ventre da baleia, a floresta, aí tem muitas diferenças, mas que estão o mesmo, o tema é o mesmo. A segunda fase é da iniciação, que é o caminho de provas, o encontro com a deusa, a mulher como tentação, às vezes, a sintonia com o pai, a apoteose, e o terceiro momento, o retorno, ou a recusa do retorno, ou a fuga mágica, ou o resgate com auxílio externo, o Senhor dos Dois Mundos, a passagem pelo limiar do retorno, liberdade para viver, enfim. Aí nós vamos ver, então, como essas etapas vão aparecer de diferentes maneiras, tanto em muitos mitos, como também em contos de fadas. Às vezes a gente precisa, claro, estudar todo um conjunto de mitos, né, para termos uma ideia dessa jornada. Às vezes um mito só, ele é pouco. Então, vamos examinar um tema um pouco mais adiante, né? Vamos dar um novo passo, percebendo que vou dar alguns elementos que eu pediria até que, se vocês pudessem registrar, anotar, para procurarem observar quando forem estudar mitos e contos de fadas, sobretudo. Então, o exercício para refletirmos sobre as histórias
válido para mitos, contos de fadas e as histórias sufis também, que é o tema do nosso módulo. Primeiro item, o que ensina o herói? O que esse herói está nos ensinando? Tanto dos mitos quanto nos contos de fadas e nas histórias sufis também. Quais são as atitudes conscientes do herói que atraem sincronicidades positivas? Nós vamos ver, ainda não estudamos em detalhe a sincronicidade, mas todos intuitivamente sabemos do que se trata quando a gente está procurando alguma coisa, aparece alguém que diz onde ela está, nos ensina o caminho, como vamos chegar até lá, como conseguimos realizar aquela meta que estamos buscando, né? E as histórias dos mitos, os contos de fadas estão repletos disso, né? Essas sincronicidades favoráveis, positivas, que também precisamos em nossas vidas, para escaparmos das sincronicidades desfavoráveis, que também estão muito presentes, nós temos que ter a atitude adequada. E os mitos e os contos de fadas vão nos ensinar muita coisa sobre as atitudes apropriadas para podermos atrair sincronicidades favoráveis para nossas vidas. Então, quais são essas atitudes conscientes que atraem sincronicidades positivas? Né? Então, são, às vezes, uma delas, por exemplo, ser benevolente, ser atencioso, especialmente com os pequenos, né? Vamos ver nos contos de fadas, muitas vezes o herói, o personagem, ele é atencioso, ele é cuidadoso, ele é generoso com os animais, com o anãozinho que pede alguma coisa quando ele está iniciando a jornada, né? Então, por mais que ele esteja sofrendo, sentindo rejeitado, às vezes perdeu o rumo, foi abandonado, tem muitos temas assim do herói, mas apesar disso ele continua sendo atencioso e generoso para com esses personagens aparentemente irrelevantes que aparecem no seu caminho, mas que são chaves para ele alcançar aquela meta, quando ele alcança uma vitória que os outros mais arrogantes e que não deram atenção para esses personagens não conseguiram conquistar. 2, valorizar e explorar o caminho que se abriu para você. Por mais que os outros o desvalorizem ou zombem dele, então, importante também é cessar as comparações. Vocês vão ver no conto das 3 penas, é muito interessante, porque as penas são sopradas, uma vai para o norte, outra vai para o sul, e a do nosso personagem cai do chão ali na frente dele. Então, isso é aparentemente uma desdita, uma coisa ruim, quer dizer, os outros tiveram uma direção para ir, ele aparentemente não tem direção nenhuma, mas aí ele vai para baixo. E é no mundo subterrâneo que ele vai encontrar toda a aventura que ele estava precisando para realizar a sua missão, né? Outro ponto que também nos ensinam os contos de fadas, especialmente, quem sai atrás não é necessariamente o último a chegar. Nós temos também muitas essas comparações, né? Ah, mas olha, estou com uma idade tal, e fulano já realizou tanta coisa, e eu ainda não consegui nada, ainda estou aqui com a minha vida aparentemente ainda não bem realizada, não bem sucedida. Então, não se compare. Né? Nem sempre quem sai por último é o último a chegar, às vezes até o contrário. Né? Lá na Bíblia, os últimos serão os primeiros, e assim por diante. Um exemplo, temos o bebê humano. O filhote animal ele já sai, em pouco tempo ele está pronto, ele já consegue se proteger, já consegue se alimentar.
E o bebê humano ele é muito vulnerável, muito dependente por um longo tempo. E isso parece uma desvantagem, né? Mas, baseado naquela questão de que a ontogênese, o desenvolvimento do indivíduo, recapitula o desenvolvimento da espécie, nós vamos ver que, em pouco tempo, a criança humana já ultrapassou os animais em habilidades e capacidades, onde eles estacionaram uma determinada estrutura, o humano vai além, criatividade, assim por diante. Então, isso é muito interessante, muito importante, né? Meditarmos nisso. Outro aspecto, a coragem e a confiança no caminho e nos recursos que encontrará para alcançar a meta. Isso também é um ponto interessante, né? Outro aspecto, vamos ver numa história sufi, é estar atento aos sinais estranhos, nos quais ninguém presta atenção. Sinais e seres estranhos também, nos quais ninguém presta atenção. Sexto, ousar sair da zona de conforto e fazer algo diferente do que os do seu ambiente próximo fazem. Outro ponto, incentivo a vencer as aversões e o derrotismo. Né? Então, tem agora, beijar o sapo. Né? A princesa é exortada a beijar o sapo. Algo que, enfim, que a gente tem aversão, né? Mas ali está a chave para desenfeitiçar o príncipe. Né? Outro aspecto, e também vencer o derrotismo, né? Cultivar a autoconfiança, não ir atrás das seduções preliminares, aparentes, não se deixar levar pelas aparências, né? Mas ter desconfiança e sagacidade saudáveis para auscultar e ir além das aparências. Os contos ensinam, vem lá a bruxa, traz uma maçã, uma coisa aparentemente tentadora, mas ali está envenenada. Então, os contos vão nos mostrando, nos dando uma sagacidade em relação a essas questões da vida, né? E precisamos desenvolver também, né? Tem a história do Cavaleiro e da Serpente, história sufi. O cavaleiro, do alto da sua montaria, ele viu ao longe um homem adormecido, uma serpente entrando pela boca daquele homem. Então, ele espolhou seu cavalo, correu naquela direção, chegou lá, pegou aquele homem, deu maçãs podres e água para ele beber. E ele, nossa, o que eu te fiz para você me tratar dessa maneira? Um homem de Deus está fazendo isso comigo. De repente, bum, ele cuspiu a serpente. Quando ele cuspiu a serpente, disse, nossa, caramba, puxa, agradeço, você me salvou. Mas por que você não me contou? Eu teria aceito de bom grado o seu tratamento. Disse, não. Você não ia acreditar, ia voltar a dormir e eu não teria tempo de salvá-lo. Então, a história mostra como o mestre sufi pode atuar de maneira paradoxal e incompreensível para beneficiar, para ajudar uma pessoa. Resiliência e autoconfiança também, né? Nós vamos encontrar combater a autoimportância. Então, nós vamos encontrar muitos desses temas, né? Nesse livrinho aqui, Atitudes que Transformam, do Anselm Grün, só que no sumário nós vamos ter vários pontos que podemos meditar quando formos ouvir uma história. Ele nos incentiva a sermos pessoas alegres, ser pessoas atentas, sermos autênticos, sermos bondosos, sermos compartilhadores, sermos compassivos, compreensivos, sermos cordiais, sermos criativos, dedicados, sermos desapegados. As histórias nos ensinam todos esses elementos, né? Entusiasmados, né? Esperançosos, generosos, já falamos, né? Sermos harmonizados com a natureza, sermos livres, sermos não violentos,
sermos pacientes, histórias nos ensinam paciência, perseverança, sermos prestativos, né? As histórias também trazem exemplos de ser prestativo, de sermos prudentes também, né? De sermos tolerantes, de valorizarmos, né? Sermos valorizadores dos outros, daquilo que nos cerca. Né? Então, podemos encontrar muita coisa interessante nessas histórias, né? Então, eu coloquei essa lista de elementos para que vocês possam, assim, prestar atenção quando forem estudar alguma história, ficarem ligados, né, nesses aspectos, nesses temas, nessas questões, né? Bem, então vamos começar o nosso estudo dos contos de fadas. Então, vimos aí, contos de fada é em si mesmo a sua melhor explicação. Então, o conto de fada, nós já vamos encontrar um estilo literário diferente dos mitos. No conto de fada já não vemos mais história dos deuses ou dos heróis. Né? Muitas vezes o personagem do conto de fada que vai realizar uma façanha ou alcançar realizar uma tarefa impossível, que vai conquistar uma meta, alguma coisa assim. Às vezes ele é desajeitado, ele é tonto, ele é o tolo. Então, nós temos aí uma coisa muito interessante, né? Que vamos ver nos contos de fadas, os deuses são substituídos por animais solícitos, animais prestativos, ou seres sobrenaturais que aparecem no caminho do herói, vão avisando, vão dando informações importantes sobre como ele pode realizar aquela meta que ele está se propondo, né? Então, isso é muito interessante nós observarmos essa diferença, né? Esse herói ele não é especialmente corajoso, ou forte, ou esforçado, ou hábil. É uma pessoa, às vezes, muito cheia de defeitos, insegura, como nós, né? Então, isso também no Conto de Fada, ele empatiza muito com a pessoa nas suas limitações, nas suas questões, nas suas incertezas. Né? Isso tem uma beleza aí, né? Ele é o mais novo, ele é o tolo, ele é o bobo, ele é o idiota, né? Mas é geralmente ele que consegue realizar a grande obra. Né? Então, isso é muito interessante a gente observar esses aspectos. Né? Então, vamos ver algumas características, né, das diferenças entre o conto, né, e o mito. Né? Vemos aí, primeiro, muitos contos são otimistas, embora não todos. A questão do final feliz, nós vamos ver que nos contos de fada nem necessariamente as histórias são sobre fadas, nós vamos ver um pouco disso ainda hoje, e nem a história tem necessariamente um final feliz. Né? O Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, na sua versão mais antiga, a vovozinha era devorada pelo lobo, a Chapeuzinho também, e acaba a história aí. Né? Então, essas histórias foram sendo repaginadas, né? Refeitas e foram sendo trabalhadas aí ao longo da história com uma certa liberdade, né? Uma vez que não estamos aí tratando com uma tradição religiosa,
enfim, que há toda uma ortodoxia, um zelo por essa ortodoxia. O conto de fadas nos deixa muito mais à vontade para ser recontado, ser trabalhado. E havia também essa questão, né, que o mito tem um certo prestígio que está relacionado com uma dimensão das elites, né? O conto ele já está muito mais associado com a cultura popular. Esse é outro ponto interessante, né? O mito está mais associado ao sagrado, né? O conto de fada ele tem uma irreverência, ele está mais ligado ao cotidiano, coisas do cotidiano. E é interessante, então, alguns acharam que o conto ele indica uma certa dessacralização do mundo mítico. Mas o Eliade vai nos falar que pode ser mais correto falar de uma camuflagem dos motivos e dos personagens míticos. É como se eles estivessem presentes numa forma diferente, né? Menos assim elevada e sob a marca do sagrado, né? São mais seres da natureza, personagens mágicos que vão aparecendo no caminho do herói, né? Então é interessante, quer dizer, os deuses não mais intervêm sob seus próprios nomes, né? Nos mitos, os seus perfis ainda podem ser discernidos, né? Como nos mitos, mas os seus perfis ainda podem ser discernidos nas figuras dos protetores, dos adversários e dos companheiros do herói. Né? Às vezes é perseguido por uma feiticeira, por uma bruxa, por uma madrasta, um feiticeiro, enfim, ou um monstro, né? Enfim, que está assolando aquela aldeia, aquele reino. Então eles estão camuflados, os deuses estão camuflados, arquétipos, né? Mas eles continuam a cumprir sua função. E, embora no Ocidente o conto maravilhoso se tenha convertido há muito tempo em literatura de diversão, inclusive para crianças, o que a gente vai ver na Idade Média, onde os contos eram assim, eram muito populares, utilizados, né? Mas eram utilizados para adultos também. No inverno, as pessoas ficavam em casa, tinham uma quarentena, né? Tinham poucas, digamos assim, atividades externas, então os contos eram narrados para a família inteira, não só para as crianças. Hoje parece que conto de fada virou coisa de criança, né? Para criança, mas eu acho que mesmo os adultos têm um fascínio pelas histórias do Disney, que também fez filmes com esses contos de fadas, filmes muito bons, e que ele tinha conhecimentos, inclusive, iniciáticos também. Então, o fascínio continua muito vivo. É uma pena que as mães, hoje a gente veja cada vez menos as pessoas contando contos de fadas para os seus filhos. Como nós vamos ver aqui, são muito importantes essas histórias, né? Então, era uma literatura de diversão para crianças e os camponeses, ou de evasão para os habitantes da cidade. Era lugares onde havia aquela cultura popular. As pessoas vão assim buscar entretenimento nos contos, né? Então ele ainda apresenta a estrutura de uma aventura infinitamente séria e responsável, pois se reduz, em suma, a um enredo iniciatório. Nele reencontramos sempre as provas iniciáticas, lutas contra o monstro, obstáculos aparentemente insuperáveis, enigmas a serem solucionados, tarefas impossíveis, etc. Então, como nós vamos ver mais à frente, a conexão entre os contos de fadas e a iniciação e
e dimensões esotéricas é muito estreito. E os mitos também. Né? O esoterismo nos dá chaves importantíssimas. Vai ser, apesar de ter as abordagens esotéricas de mitos serem anteriores ao surgimento do estudo psicológico, científico, histórico, dessas histórias ser bem mais recente, nós vamos começar por ele, pela parte mais científica atual, e, no segundo momento, vamos, então, adentrar no significado iniciático esotérico dessas histórias. Então, a descida ao inferno, ou a ascensão ao céu, ou o que vem dar no mesmo a morte, a ressurreição, o casamento com a princesa, tudo são símbolos de dimensões do processo iniciático. Né? E geralmente, o conto se conclui com um final feliz, um happy end, né? Mas o seu conteúdo propriamente dito refere-se a uma realidade terrivelmente séria, que é a iniciação, ou seja, a passagem através de uma morte e ressurreição simbólicas da ignorância e da imaturidade para a idade espiritual do adulto. Né? Então, é muito interessante, porque eles também vão marcando essas transições de consciência, esse amadurecimento psico-espiritual. Também havia a dimensão do segredo, né? A palavra mitos, que está muito ligada a Mühen, que tem a ver com sigilo, tem a ver com os mistérios da iniciação. Já nos contos de fadas, já digamos assim, esses temas ficaram popularizados, a ponto do Kumaraswamy vai falar que muito do saber que a gente considera como popular, né, não tem nada de popular. Na verdade, são conhecimentos iniciáticos que foram preservados e protegidos exatamente através de histórias populares, e as pessoas transmitem na transmissão oral, né, uma tradição oral, e guardam, de alguma maneira, esses mistérios para aqueles que tiverem olhos de ver, ouvidos de ouvir, conseguirem recuperar seu sentido mais profundo. Então, poder-se-ia quase dizer que o conto repete em outro plano e através de outros meios um enredo iniciatório exemplar. Ele reata e prolonga a iniciação ao nível do imaginário. Se ele representa um divertimento, uma evasão, uma fuga para a fantasia, né, é apenas para a consciência banalizada e, particularmente, para a consciência do homem moderno. Na psique profunda, os enredos iniciatórios conservam sua seriedade e continuam a transmitir sua mensagem, a produzir mutações. Sem se dar conta e acreditando estar se divertindo ou se evadindo, o homem das sociedades modernas ainda se beneficia dessa iniciação imaginária proporcionada pelos contos. Caberia, então, indagar se o conto maravilhoso não se converteu muito cedo em um duplo fácil do mito e do rito iniciatórios, se ele não teve o papel de reatualizar as provas iniciáticas ao nível do imaginário e do onírico. Então, começamos hoje a compreender, como diz o Mircea Eliade, que o que se denomina iniciação coexiste com a condição humana, que toda existência é composta de uma série ininterrupta de provas, mortes e ressurreições, sejam quais forem os termos de que se serve a linguagem moderna para traduzir essas experiências originalmente religiosas. Então, muito rica, né, essa abordagem, e aí nós vamos ver, então, a importância, né, dessas questões. E temos aí, então,
dos contos, né? Por que contos de fadas? Vamos falar disso ao longo do módulo. Mas um dos aspectos é que a etimologia da palavra fada nas línguas neolatinas tem um significado relacionado ao conto de fadas, porque alude a fata, uma palavra latina, variante rara de fatum, fado, que se remete a uma deusa do destino. As fadas se parecem com essa deusa, porque também conhecem os rumos da fortuna. Estamos aqui dando uma lidinha nesse livro aqui, Bruxas e Fadas, Sapos e Príncipes. Fatum, literalmente, aquilo que é falado, o particípio passado do verbo fare, falar, em francês resulta em fe, no italiano em fata, no espanhol em hada. Todas as palavras significando fada e contendo conotações ligadas ao fado. As fadas partilham com as sibilas o conhecimento do futuro e do passado. E nas histórias onde aparecem os dois tipos de figura, predizem eventos futuros e dão alertas. As histórias que elas aparecem, muitas vezes predizem o futuro e alertam o personagem. O fado, né, o destino. E é também, em virtude da origem etimológica da palavra fada, que alguns estudiosos e contadores de histórias atualmente se referem ao gênero como contos de fada, usando a palavra no singular, pois seriam histórias que contam o destino do personagem principal, independentemente do aparecimento de fadas durante a narrativa, como acontece em Barba Azul ou na Bela e a Fera, não aparecem fadas. O fado é o destino do herói, né? Então, também temos aí essa ideia. E, apesar de, desde a antiguidade, os contos de fadas estarem vinculados à educação infantil, nem sempre o seu público-alvo eram as crianças, como falamos, né? Na Idade Média, ouvir histórias era a diversão dos camponeses durante as longas noites de inverno. Então, e também vimos que foi percebido que muitas dessas histórias poderiam ser utilizadas pedagogicamente. Então, que elas poderiam guardar uma moral, né? E a forma da narração não foi escolhida senão para fazer entrar essa moral de maneira mais agradável no espírito, de um modo instrutivo e divertido ao mesmo tempo. Em vez de ficar fazendo sermão para as pessoas, você tem que fazer isso, não pode. Você mostra o herói que, graças a ter uma certa atitude, ele acabou sendo bem sucedido. Aí vocês observam, tem a lei do karma, tem muitas coisas embutidas aí que não aparecem, mas que está sendo transmitida aquilo de uma maneira muito leve, muito lúdica, muito mais interessante, né? Então, isso também é um aspecto bem atraente, né, dos contos de fadas, né? E a ponto que muitas pessoas criaram aí métodos pedagógicos utilizando os contos, né? O pessoal que usa a psicologia junguiana e a arte-terapia usam os contos também, né, com os mitos e lendas, né, na amplificação dos símbolos surgidos nas atividades plásticas propostas às pessoas. Então, a pessoa tem um sonho, produz um determinado símbolo no desenho, e vamos buscar qual o mito, qual o conto de fada que, de alguma maneira, vai ajudar a ampliar a significação daquele tema, daquele símbolo, né? Então, os contos de fadas, eles representam de forma mais pura e simples os processos psíquicos do inconsciente coletivo, porque não estão tão impregnados de elementos culturais
quanto os mitos e as lendas, o que faz com que reflitam melhor as estruturas da psique. O Jung chega a falar que o conto de fada é como se fosse o esqueleto, a Von Franz fala que é como se fosse o esqueleto da psique. Né? Então, ali você tem muito pouca interferência de elementos culturais. O mito de Osíris está ligado à cultura egípcia, o mito de Hermes está ligado à cultura grega. Então, os mitos eles têm ainda uma dimensão cultural muito presente. Nos contos de fadas, você quase que entra no domínio do universal. Era uma vez, e tinha um rei, uma rainha, um monstro, e personagens assim que você não consegue situar, né, no tempo, no espaço, uma determinada cultura ou tradição. Então, por isso, eles são mais preciosos quando utilizados na investigação do inconsciente. Eles representam os arquétipos mais plena e concisamente. E, para Von Franz, eles tentam descrever um único fato psíquico, que é o eixo de tudo isso aí que nós estamos falando, que é tão difícil, tão complexo, que inúmeras variações são necessárias, né, para tentar compreender, que é o que Jung chama de self, o si mesmo, a totalidade psíquica de um indivíduo, e também o centro regulador do inconsciente coletivo. Então, todos essas histórias estão se referindo ao nosso processo interior. Foi essa conexão que o Jung percebeu que nos ajudou a dar um salto incrível e a podermos entender melhor, como vocês vão ver, as tecnologias muito sofisticadas que nós vamos encontrar em tempos aí bastante remotos, né? Eles falam da sombra, da experiência do ânimos e da ânima, outros do tesouro inacessível, si mesmo, uma medicina rara, e assim por diante, né? Então, é na sua essência, nos recônditos da alma, que se encontra viva a natureza mística e sábia, que permite ao homem um conhecimento mais profundo de si mesmo. Ao entrarmos no mundo dos contos de fadas pelo atalho dos bosques e florestas, encontraremos um espaço protegido por árvores, galhos, frutos, escuro, luz e sombra, e principalmente pelo mistério, pelo desconhecido, que assusta e encanta, que teme e é temido. Caminhando nas terras férteis da psique, encontramos a matéria-prima em que repousam os segredos básicos da existência humana. Retomamos o contato com as forças da natureza, representantes de nossas forças interiores. Conectamos-nos com nossa sombra e com o ego, com o complexo e com a simplicidade que levam ao crescimento, à transformação, essenciais para a individuação. Então, muito interessante que a essência da alma humana guarda elementos carregados de símbolos que estão aprisionados e precisam ser libertados. E por meio da linguagem simbólica, eles nos falam da nossa trajetória arquetípica, a busca do herói pela sua individuação, né? Então, muito, muito rico tudo isso, né? Ele precisa vencer obstáculos. Na vida é muito interessante, né? Precisamos desses incentivos e dessas orientações. Nós somos os heróis, nós somos os vilões. Nós somos os antagonistas e o protagonista da nossa própria história, né? Então, o herói precisa aprender a vencer os obstáculos sem olhar para trás, para não virar pedra, sem matar o mal que vem destruí-lo. Às vezes pode estar representado por um animal, uma bruxa, uma força destrutiva, uma personificação da sombra, né? Então, contar um conto é trazer a magia e o encantamento para a realidade, falando de bruxas, fadas, lobos, patos, príncipes e princesas, encantados ou transformados em serpentes ou monstros, personagens tão conhecidos, tão próximos e tão distantes, né? Então, conviver com lados opostos e com situações adversas são fatores fundamentais para o crescimento e o fortalecimento do psíquico, né? Então, olhar para a sombra, né? Quando você olha para a sombra, você percebe que andamos por um mundo de luz, pois só a sombra quando há luz. Se você enxerga a sua sombra,
é sinal que você tem alguma luz, né? E somente iluminando a sombra, conteúdos psíquicos privados da luz da consciência, esse lado que desconhecemos em nós, é que aprenderemos a lidar com ela, tornando-a consciente e sentindo que ela nos pertence. Toda essa magia é cercada de mistérios e desígnios. Aos poucos, a pessoa entra na história, escolhe um personagem para se identificar, ou vive a jornada do herói como se fosse a sua, tornando-se parte desse enredo. Aprende que os personagens dos contos de fadas correspondem aos diferentes aspectos da sua psique. Portanto, ao interagir com esses personagens, interage consigo mesmo, cria a possibilidade de contatar com experiências arquetípicas, participando ativamente do processo de ampliação da sua consciência. Observem que como é importante, né? E vemos aí que tanto no trabalho com terapia com crianças, as histórias são muito utilizadas, né? O valor terapêutico de contar histórias para as crianças, né? Vemos como a história vai ajudar a criança a compreender melhor aquela trama que ela está vivendo. E a história também tem uma outra vantagem. Quando o terapeuta está, às vezes, quando ele toca no complexo, a pessoa reage com muita força. Então, uma outra forma da gente trabalhar o complexo é através de uma história. Aquela história, de alguma maneira, vai, primeiro, vai assim, mostrando o complexo, apresentando aquele complexo de uma outra forma, e, simultaneamente, ela vai ajudando a mudar a energia daquele complexo, a ir ressignificando e transformando o complexo sem tocá-lo diretamente, sem você ir diretamente à ferida da pessoa. Então, muitas vezes, o uso da história ele é muito importante, muito interessante, porque você, de alguma maneira, vai ajudar aquela pessoa a lidar melhor com os seus conteúdos, com as suas questões, as suas feridas, os seus complexos, sem você precisar, digamos, trabalhar diretamente. Isso com crianças é muito importante, porque o ego não não tem a mesma força do ego adulto para enfrentar determinadas situações traumáticas, certas memórias difíceis e assim por diante. Então, esse é um outro livro muito interessante, Sueli Risada, a utilização de histórias no percurso psicoterápico, e ela vai trabalhar aqui dentro de uma abordagem do Winnicott, que é um psicanalista famoso. Mas alguns elementos que ela traz aqui vão ser úteis para nós também, né? Assim, ela começa falando que a intervenção através de histórias pode ser útil no tratamento psicoterápico de adultos para facilitar o processo de comunicação entre o cliente e o terapeuta e propiciar maior contato com o inconsciente no cliente. E aí é muito interessante ela dar uma série de dicas, né? Porque muitas vezes é o que a gente estava falando, a forma como aquilo é interpretado pode favorecer o aparecimento da resistência, a pessoa se defende, porque tem determinados elementos da sombra do cliente, tem determinados complexos que trazem vem junto muita vergonha, muito constrangimento, ou tocam em sentimentos de inferioridade e seguranças, e muitas coisas que a pessoa vai reagir. Então, a história ela vai, de alguma maneira, contornar esses obstáculos para uma boa terapia, né? E trazer de uma maneira lúdica uma forma de elaborar aquela história de outra maneira. Então, a forma como o conteúdo é apresentado, com humor, torna mais fácil de ser aceito pelo cliente, de uma maneira lúdica, assim por diante, né?
Outro aspecto interessante é que nem sempre a comunicação direta, por meio da palavra, as angústias estão mais próximas do pré-verbal, do plástico, mais ligadas ao campo da imaginação. Então, quando você usa essa linguagem do imaginário, você consegue se aproximar mais desses elementos, né? Então, o conto de fada tem como eixo gerador uma problemática existencial e sua fabulação básica expressa os obstáculos a serem enfrentados para que o herói alcance sua autorrealização existencial e encontre seu verdadeiro eu. Então, assim, é muito interessante. O cuidado, ela diz que encontrou isso porque havia uma preocupação que a fala dela não fosse muito invasiva para o cliente. Tem terapeutas que impiedosamente vão lá e vão direto na ferida de maneira muito crua, muito brutal, né? E isso nem sempre tem um bom resultado. É preciso ter muita habilidade para você trabalhar os complexos. Senão você pode ter uma interpretação perfeita, maravilhosa, a sua hipótese é correta, mas o cliente foi embora, porque ele não aguentou, porque começou a mexer demais com as feridas, sem que houvessem outros elementos dentro da terapia que funcionassem como um continente, como digamos, uma forma que amenizasse, tornasse mais leve o acesso a esses conteúdos, a essas feridas. Então, a pessoa pode se sentir invadida, né? Então, essa história também é forma de facilitar e buscar maior proximidade com o material inconsciente e melhorar a qualidade da comunicação na terapia. Então, facilitar o acesso ao brincar, né? A gente está numa cultura que o brinquedo ficou lá para trás, é só coisa de criança, adulto não brinca, né? Isso é muito triste. Um adulto mal-humorado, sisudo, né? Carrancudo, isso não sei se é muito saudável, né? Então, nós precisamos brincar, sim, brincar de sempre, como disse Guimarães Rosa, né? Então, como se fosse uma tentativa de aprender uma nova língua, que tornasse possível o estabelecimento de uma comunicação também lúdica. E a história é escolhida através do material que o próprio pessoa trouxe, ou que ele suscitou no terapeuta ao longo do processo, né? Algo que se relaciona com as angústias e o desenvolvimento da pessoa naquele momento do processo. Nós vimos como os sonhos também trazem isso com muita clareza. Então, em todos os povos, nós encontramos o uso de histórias, fábulas e mitos usados para a elaboração de conflitos. Na medicina tradicional hindu, por exemplo, um conto de fada personificando um problema em particular era oferecido para meditação a uma pessoa desorientada psiquicamente. Esperava-se que, meditando sobre a história, a pessoa perturbada fosse levada a visualizar toda a natureza do impasse existencial que vivia, com a possibilidade da sua resolução. Então, isso é muito interessante, né? Toda essa forma. E como escolher a história, né? A escolha da história é baseada no material trazido pelo próprio cliente e também nos sentimentos despertados em nós pelo terapeuta por aquele material. Para que a história seja efetivamente útil, deve conter a angústia básica do cliente, seus mecanismos de defesa e o tipo de relação objetal por ele utilizado, tendo-se em vista o seu momento de desenvolvimento no processo psicoterápico. Assim, a história pode realmente aproximar-se mais dos seus conflitos inconscientes para torná-los conscientes e suportáveis. Então, observem como é fascinante, né? Estamos começando aí a sermos introduzidos nesse universo, né? Então, para finalizarmos, vamos ler algumas frases aqui, nesse momento, vamos ler algumas frases do Joseph Campbell. Né? Os contos Era Uma Vez nos levam ao tempo eterno, o tempo dos primórdios, mas também a um lugar, uma região
fora do tempo, que é o mundo arquetípico que está no nosso inconsciente. Eternidade é uma dimensão do aqui e agora. O divino vive em você. Viva a partir do seu próprio centro. Seu verdadeiro dever consiste em afastar-se da comunidade para encontrar o que lhe é sublime. A sociedade é inimiga quando impõe suas estruturas sobre o indivíduo. No dragão há muitas escamas. Em cada uma delas se lê: tu deves. Mate o dragão, tu deves. Sai da coisa da obrigação, né? Quando você quer forçar uma pessoa se sente obrigada, às vezes a própria pessoa se força, ela se sente obrigada, ela não lida bem com aquela questão. Isso é muito, assim, empírico, a gente observa isso toda hora. Quando a pessoa mata esse dragão do tu deves, ela torna-se a criança. E romper é seguir seu padrão sublime, abandonar seu antigo lugar, começar sua jornada do herói, seguir sua bem-aventurança. Você descarta o ontem como a cobra se livra da sua pele. Então, nós vemos que a criança não tem nada de boba. Tem o conto das roupas novas do rei, né? São as crianças, por elas não estarem presas às convenções, às pressões da sociedade, elas percebem que o rei está nu. Como é interessante isso, né? Como é rico. A história do Patinho Feio, por exemplo, nós vamos estudar um pouco mais detidamente. Quase todos nós nos identificamos, né? Primeiro, aquela sensação de ser meio uma ave fora do ninho, de estar num ambiente que é hostil, que não nos afinamos, né, com aquele ambiente, ou situações de rejeição da infância, né? E, de repente, ele descobre que ele era um cisne, tem todo um simbolismo ligado ao cisne, né? O simbolismo tradicional. Daí a importância de a gente fazer esse estudo transdisciplinar e vamos decifrar muitos elementos aí dos mitos e contos de fadas que muitas pessoas não conseguem enxergar.